Capítulo 2. Winston viu-se deitado em algo que parecia uma cama de armar, exceto por ficar mais distante do chão e por ele estar de alguma forma preso a ela de um modo que o impedia de se mexer. Uma claridade mais intensa do que o habitual atingiu seu rosto. O'Brien, de pé a seu lado, observava-o fixamente. Na outra lateral, um homem de avental branco segurava uma seringa hipodérmica. Seus olhos, embora abertos, captaram só uma parte do entorno. Ele tinha a impressão de nadar para o alto até aquele quarto, partindo de um outro mundo, um mundo subaquático longínquo profundo. Quanto tempo estivera deitado ali? Não sabia. Desde o instante que o prenderam, não vira escuridão nem luz natural. Além disso, suas lembranças eram fragmentadas. Havia momentos em que a consciência, mesmo a do sono, sumia totalmente e voltava mais tarde após um intervalo em branco. Mas se os intervalos eram de dias ou semanas ou apenas segundos, não havia como saber. Com aquele primeiro golpe no cotovelo, o pesadelo tinha começado. Mais tarde ele viria a perceber que tudo o que então acontecera era somente um interrogatório preliminar e de rotina, ao qual quase todos os prisioneiros eram submetidos. Havia uma ampla gama de crimes, espionagem, sabotagem e outros do tipo que todos deveriam confessar por uma questão de protocolo. A confissão não passava de uma formalidade, embora a tortura fosse real. Quantas vezes for espancado ou quanto tempo o espancamento tinha durado, ele não conseguia lembrar. Sempre havia 5 ou 6 homens de uniforme preto simultaneamente. Algumas vezes usavam os punhos, algumas cacetetes, outras varas de aço ou botas. Houve momentos em que ele rolou pelo chão tão sem pudor quanto um animal, retorcendo o corpo para um lado e o outro em um esforço sem fim e sem esperança de se desviar dos chutes, e com isso simplesmente incentivando mais e ainda mais chutes nas costelas, na barriga, nos cotovelos, nas canelas, na virilha, nos testículos, no último osso da espinha. Houve momentos em que durou tanto que a coisa mais cruel, perversa e imperdoável não lhe parecia ser que os guardas continuassem a espancá-lo, mas que ele não conseguisse forçar-se a perder a consciência. Houve momentos em que seus nervos o abandonaram de tal forma que ele começou a gritar por misericórdia mesmo antes do espancamento começar, quando a mera visão de um punho recuado na preparação para um soco bastava para fazê-lo despejar uma confissão de crimes reais e imaginários. Houve outros instantes em que no início ele tomou a decisão de não confessar nada, e então cada palavra precisava ser arrancada entre arquejos de dor, e houve momentos em que tentou fazer um acordo, dizendo a si mesmo: eu vou confessar, mas não ainda. Preciso aguentar até que a dor se torne insuportável. Mais 3 chutes, mais 2 chutes, e então direi o que eles querem. Algumas vezes apanhou tanto que mal se sustentava de pé, e depois foi jogado como um saco de batatas no chão de pedra de uma cela, deixado para que se recuperasse por algumas horas, e em seguida levado para apanhar de novo. Houve também longos períodos de recuperação. Winston se lembrava disso, sem clareza, porque eram gastos principalmente em um sono letárgico. Recordava de uma cama de tábuas, uma espécie de prateleira que se projetava da parede, de uma tina de água e de refeições de sopa quente e pão, e algumas vezes também café. Lembrava-se de um barbeiro rude chegando para raspar o seu queixo e tosar seu cabelo, e de homens antipáticos de aparência profissional tomando-lhe o pulso, testando seus reflexos, elevando suas pálpebras, passando com violência os dedos por seu corpo em busca de ossos quebrados e aplicando injeções em seu braço para que dormisse. Os espancamentos se tornaram menos frequentes, tornaram-se uma ameaça, um horror ao qual ele poderia ser submetido a qualquer momento quando suas respostas fossem insatisfatórias. Os interrogadores agora não eram rufões de uniforme preto, e sim intelectuais ao partido, homenzinhos rotundos, de movimentos ágeis e óculos reluzentes que trabalhavam nele rodízio por períodos que duravam, achava, não podia ter certeza, 10 ou 12 horas de cada vez. Esses outros interrogadores faziam com que sofresse ininterruptamente alguma dor branda, mas não era na dor que eles confiavam. Esbofeteavam seu rosto, torciam suas orelhas, puxavam seu cabelo, faziam-no ficar sobre uma só perna, recusavam a autorização para que urinasse, jogavam luz intensa em seu rosto até que os olhos lacrimejassem, mas o objetivo era simplesmente humilhá-lo e destruir a sua capacidade de argumentar e raciocinar. A verdadeira arma deles era o interrogatório impiedoso, que prosseguia por horas, que o confundia, montava armadilhas contra ele, distorcia tudo o que dizia, condenava-o a cada passo por mentiras e contradições, até que ele começava a chorar de vergonha e de exaustão nervosa. Algumas vezes chorava meia dúzia de vezes em uma única sessão. Na maior parte do tempo, os homens gritavam insultos e a cada hesitação ameaçavam entregá-lo de novo aos guardas, mas outras vezes mudavam subitamente o tom, chamavam-no de camarada, apelavam a ele em nome do sócio e do grande irmão, e perguntavam, pesarosas, se mesmo agora não sentia pelo partido lealdade suficiente para desejar desfazer o mal que havia feito. Quando seus nervos estavam em farrapos, depois de horas de interrogatório, até mesmo esse apelo conseguia reduzi-lo a fungadas e lágrimas. No fim, as vozes que o atormentavam o destruíam mais completamente do que as botas e os punhos dos guardas.
Winston se tornou apenas uma boca que falava, uma mão que assinava qualquer coisa que lhe fosse exigida. Sua única preocupação era descobrir o que eles queriam saber, e então confessar logo antes que a surra recomeçasse. Confessou o assassinato de membros importantes do partido, a distribuição de panfletos que incentivavam motins, o desvio de recursos públicos, a venda de segredos militares, sabotagem de todos os tipos. Confessou ter sido um espião assolto do governo da Lestasa desde 1968. Confessou ser um crente religioso, um admirador do capitalismo e um pervertido sexual. Confessou haver assassinado a esposa, embora soubesse, e os interrogadores também deviam saber que ela ainda estava viva. Confessou que durante anos tivera contato pessoal com Goldstein e que fora membro de uma organização clandestina que incluía quase todos os seres humanos que conhecia. Era mais fácil confessar tudo e implicar todo mundo. Além disso, de certa forma, era tudo verdade. Era verdade que ele se tornaria inimigo do partido e, aos olhos do partido, não havia diferença entre pensamento e ação. Havia também lembranças de outro tipo. Eles pairavam fora de sua mente de uma forma desconectada como imagens cercadas de escuridão. Winston estava em uma cela que tanto poderia estar escura quanto iluminada, porque não conseguia enxergar nada além de um par de olhos. Ao alcance da mão, um tipo de instrumento tic-taqueava devagar e regularmente. Os olhos cresceram e ficaram mais luminosos. De repente, ele flutuou acima do assento, mergulhou nos olhos e foi engolido. Viu-se amarrado a uma cadeira cercada de mostradores, sob luzes ofuscantes. Um homem de avental branco os lia. De fora, chegou o som pesado de botas. A porta se abriu com um estalido. O oficial com o rosto de cera, entrou marchando, seguido por 2 guardas. Sala 101, disse o oficial. O homem do avental branco não se virou. Tampouco olhou para Winston. Examinava apenas os mostradores. Desceu um corredor imponente, com 1 quilômetro de largura, cheio de uma luz duradoura, gloriosa, rugindo risadas e confessando a plenos pulmões. Confessava tudo, até as coisas que tinha conseguido reter sob tortura. Contou a história inteira de sua família para uma plateia que já a conhecia. Com ele estavam os guardas, os outros interrogadores, os homens de avental branco, O'Brien, Julia, o Sr. Charrington, todos descendo o corredor juntos, gritando e rindo. Alguma coisa assustadora que tinha estado à espera, guardada no futuro, havia de alguma forma sido esquecida e não concretizada. Estava tudo bem, não havia mais dor, até o último detalhe de sua vida for exposto, compreendido e perdoado. Levantou-se da cama de tábuas na meia certeza de ter ouvido a voz de O'Brien. Ao longo de todo o interrogatório, embora nunca o tivesse visto, veio a sensação de que O'Brien estava junto a seu cotovelo. Fora de vista. Era O'Brien que comandava tudo. Era ele que mandava os guardas para cima de Winston e que os impedia de matá-lo. Era ele que decidia quando Winston deveria gritar de dor, quando deveria ter uma pausa, quando deveria ser alimentado, quando deveria dormir, quando drogas deveriam ser injetadas em seu braço. Era ele que fazia as perguntas e sugeria as respostas. Ele era o carrasco, o protetor, ele era o inquisidor, ele era o amigo. E uma vez Winston não conseguia lembrar se aconteceu durante um sono regular ou induzido por drogas ou mesmo em um instante de vigília, uma voz murmurou em sua orelha. Não se preocupe, você está sob minha guarda. Faz 7 anos que eu o observo. Agora o ponto de virada chegou. Vou salvá-lo, vou torná-lo perfeito. Ele não tinha certeza de ter sido a voz O'Brien, mas era a mesma voz que lhe dissera: nós vamos nos encontrar no lugar onde não há escuridão, naquele outro sonho 7 anos antes. Ele não se lembrava do final de nenhum dos interrogatórios. Havia um período de escuridão e depois a cela, ou o quarto onde estava agora, materializava-se lentamente ao seu redor. Quase deitado de costas, sentia-se incapaz de se mover. Seu corpo estava imobilizado em todos os pontos essenciais. Até a parte de trás da cabeça fora presa. O'Brien observava com gravidade e certa tristeza. Visto de baixo, o rosto de O'Brien parecia velho e cansado, com bolsa sob os olhos e linhas de expressão do nariz até o queixo. Era mais velho do que Winston tinha imaginado. Tinha talvez 48 ou 50 anos. Sob a mão pesada havia um mostrador com uma alavanca na parte de cima e números espalhados nas margens. Eu lhe disse que se nos encontrássemos de novo, seria aqui. Sim, respondeu Winston. Sem nenhum aviso, exceto um ligeiro movimento da mão de O'Brien, uma onda de calor invadiu seu corpo. Invadiu seu corpo. Era uma dor assustadora porque ele não conseguia ver o que estava acontecendo e tinha a sensação de que algum dano mortal lhe fora infligido. Não sabia se estava realmente acontecendo ou se a eletricidade provocava o efeito, mas sentiu o corpo deformado por estiramento, as articulações lentamente se afastando. Embora a dor tenha feito brotar suor em sua testa, o pior de tudo era o medo de que a coluna estivesse prestes a se romper. Ele cerrou os dentes e respirou pelo nariz, tentando se manter em silêncio pelo maior tempo possível. Você está com medo de que, em mais um instante, algo vá se quebrar, disse O'Brien observando-lhe o rosto. Seu medo específico é de que seja sua coluna. Você tem uma imagem mental vívida das vértebras se afastando e do licor pingando delas. Isso é o que você está pensando, não é? Winston não respondeu. O'Brien recuou a alavanca do mostrador. A onda de dor retrocedeu quase na mesma velocidade com que tinha surgido. Isso foi 40, disse O'Brien. Você pode ver que os números neste mostrador vão até 100. Por favor, lembre-se, durante toda a nossa conversa, de que tenho o poder de infligir dor a você a qualquer momento e em qualquer intensidade que eu queira. Se me contar alguma mentira ou tentar alguma adulteração, ou mesmo se cair abaixo do seu nível habitual de inteligência, você vai urrar de dor, instantemente. Entendeu? Sim, respondeu Winston. Os modos de O'Brien se tornaram menos severos.
Ele arrumou os óculos de maneira pensativa e deu 1 ou 2 passos de um lado para o outro. Quando falou, sua voz soou gentil e paciente. Ele tinha a aparência de um médico professor, até de um padre ansioso por explicar e persuadir mais do que punir. Estou me dando ao trabalho com você, meu caro, porque você vale o trabalho. Sabe perfeitamente qual é o seu problema. Conhece-o há anos, embora tenha lutado contra. Você é mentalmente perturbado. Sofre de uma memória deficiente. É incapaz de se lembrar de eventos reais e se convence de que se lembra de outros eventos que nunca aconteceram. Felizmente, tem cura. Você nunca se curou disso porque escolheu não se tratar. Havia um pequeno esforço da vontade que você não estava pronto para fazer. Mesmo agora estou bem ciente, está se agarrando à sua doença sob a impressão de que ela é uma virtude. Vejamos um exemplo. Neste momento, com qual potência a Oceania está em guerra? Quando fui preso, a Oceania estava em guerra com a Lestásia. Com a Lestásia. Bom, e a Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia, não é? Winston prendeu a respiração, abriu a boca para falar e não falou. Não conseguia afastar os olhos do mostrador. A verdade, por favor. A sua verdade. Diga-me o que acha que lembra. Eu me lembro que até uma semana antes da minha prisão, nós não estávamos em guerra com a Lestásia, absolutamente. Éramos aliados deles. A guerra era contra a Eurásia. Essa guerra durou 4 anos. Antes disso, O'Brien o interrompeu com um movimento da mão. Outro exemplo, ele disse. Há alguns anos você sofreu com um delírio realmente muito grave. Achou que 3 homens, 3 antigos membros do partido, chamados Jones, Aronson e Rutherford, executados por traição e sabotagem depois de uma confissão bem completa, a mais completa possível, não eram culpados dos crimes pelos quais foram acusados. Você acreditou ter visto uma evidência documental definitiva que confirmava a falsidade das confissões deles. Houve uma determinada fotografia sobre a qual você teve a sua alucinação. Acreditou que a tinha segurado nas mãos. Era uma fotografia parecida com esta. Um pedaço oval de jornal apareceu entre os dedos de O'Brien. Por talvez 5 segundos ficou no ângulo da visão de Winston. Era uma fotografia e não havia dúvida sobre a sua identidade. Era a fotografia. Era outra cópia da fotografia de Jones, Aronson e Rutherford, na repartição de Nova York do partido, com a qual ele tinha trombado por acaso 11 anos antes e prontamente destruído. Por apenas um instante ele estivera diante de seus olhos e logo estava fora de vista de novo. Mas ele a tinha visto com certeza. Fez um esforço desesperado, aflito, para liberar a metade superior do corpo. Era impossível mexer-se um centímetro que fosse em qualquer direção. Por horas cresceu-se até do mostrador. Só o que queria era segurar a fotografia entre os dedos mais uma vez, ao menos vê-la. Ela existe, gritou. Não, disse O'Brien cruzando a sala. Havia um buraco da memória na parede oposta. O'Brien levantou a grade. Sem ser visto, o frágil pedacinho de papel foi embora rodopiando na corrente de ar quente. Desapareceu um clarão de chamas. O'Brien se afastou da parede. Cinzas, nem mesmo cinzas identificáveis. Pó, não existe, nunca existiu. Mas existiu, existe na memória. Eu me lembro dela, você se lembra? E eu não me lembro, rebateu O'Brien. Winston sentiu um aperto no peito. Aquilo era duplo pensar. Tinha uma sensação mortal de desamparo. Se pudesse ter certeza de que O'Brien estava mentindo, não teria parecido importante. Mas era perfeitamente possível que O'Brien já tivesse de fato esquecido a fotografia. E se fosse assim, então ele já teria apagado também a recusa em se lembrar e o ato de esquecer. Como alguém poderia ter certeza de que era apenas um truque? Talvez aquele deslocamento insano da mente pudesse acontecer de verdade, e foi esse pensamento que o derrubou. O'Brien olhava de um jeito especulativo, mais do que nunca tinha um ar de um professor que sofria por uma criança rebelde, mas promissora. O partido tem um lema que aborda o controle do passado. Falou, repita para mim, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Winston repetiu, obediente. Quem controla o presente, controla o passado, disse O'Brien, assentindo com um gesto lento de cabeça. Na sua opinião, o passado tem uma existência real? Mais uma vez, o sentimento de desamparo tomou conta de Winston. Seus olhos giraram na direção do mostrador. Ele não só duvidava se sim ou não era a resposta que o pouparia da dor. Já não sabia qual resposta acreditava ser a verdadeira. O'Brien sorriu desanimado. Você não é um metafísico, Winston, disse. Até este momento, nunca parou para considerar o significado de existência. Vou reformular com mais precisão. O passado existe concretamente no espaço? Existe em um lugar ou outro um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda esteja acontecendo? Não. Então, onde o passado existe, se é que existe? Nos registros. Está escrito. Nos registros e na mente, nas memórias humanas. Na memória, muito bem, então. Nós, o partido, controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Então, nós controlamos o passado, não? Mas como você pode impedir as pessoas de se lembrarem das coisas? Gritou Winston de novo, momentaneamente esquecido do mostrador. É involuntário. Está fora do alcance. Como se pode controlar a memória? Você não controlou a minha. Os modos de O'Brien se tornaram sérios de novo. Ele pousou a mão no mostrador. Ao contrário, disse, você não a controlou. Isso foi o que o trouxe para cá. Você está aqui porque falhou em humildade e autodisciplina. Ah? Tá bom. Não aceitou a submissão, que é o preço do bem. Vem cá. Que é o preço da sanidade. Preferiu ser um lunático, uma minoria de um... Quem que te gritou aí? Ouve alguém gritando seu nome. Entendi.
Só a mente disciplinada consegue ver a realidade. Você acredita que a realidade é objetiva, externa e existe por conta própria. Também acredita que a natureza da realidade é auto-evidente. Quando se ilude pensando que está vendo algo, você presume que todo mundo está vendo o mesmo que você. Mas eu lhe digo, Winston, que a realidade não é externa. Ela existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente individual, que pode cometer erros e logo perece. Só na mente do partido, que é coletiva e imortal. Não importa o que o partido considere ser a verdade, ela é a verdade. É impossível ver a realidade a certa enxergando através dos olhos do partido. Esse é o fato que você precisa reaprender, Winston. Precisa ser um ato de autodestruição e esforço da vontade. Você precisa se humilhar antes de poder se tornar lúcido. Interrompeu-se por alguns instantes como para permitir que suas palavras fossem assimiladas. Você se lembra, O'Brien prosseguiu, de escrever em seu diário, liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4? Sim, disse Winston. O'Brien levantou a mão esquerda, o dorso virado para Winston, o polegar escondido e 4 dedos esticados. Quantos dedos estou estendendo? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5? Então, quantos? 4. A palavra terminou com um arquejo de dor. A agulha do mostrador tinha atingido 55. O suor brotou pelo corpo inteiro de Winston. O ar rasgou seus pulmões e saiu de novo em gemidos profundos que ele não conseguiu evitar nem mesmo comprimindo com força os dentes. O Brian o observava com os 4 dedos ainda esticados. Recuou a alavanca. Dessa vez a dor foi apenas ligeiramente suavizada. Quantos dedos, Winston? 4. A agulha subiu a 60. Quantos dedos, Winston? 4. O que mais eu posso dizer? 4. A agulha devia ter subido de novo, mas ele não olhou. O rosto pesado e grave e os 4 dedos preenchiam sua visão. Os dedos estavam diante de seus olhos como pilares enormes borrados e parecendo vibrar, mas inequivocamente 4. Quantos dedos, Winston? 4. Pare com isso. Como você consegue continuar? 4. Quantos dedos, Winston? 5. Não, Winston. Assim não adianta. Você está mentindo. Ainda acha que são 4. Quantos dedos, por favor? 4, 5, 4, quantos você quiser, mas pare com isso. Abruptamente viu-se sentado com o braço de O'Brien sobre os ombros. Talvez tivesse perdido a consciência por alguns segundos. As amarras que mantinham seu corpo preso estavam soltas. Ele sentia muito frio, tremia incontrolavelmente, seus dentes batiam. As lágrimas escorriam pelas bochechas. Por um momento agarrou-se a O'Brien como um bebê, curiosamente reconfortado pelo braço pesado em volta dos ombros. Tinha a sensação de que um homem era seu protetor, que a dor era algo que vinha de fora de alguma outra fonte, e que O'Brien o salvaria dela. Você aprende devagar, Winston, disse O'Brien gentilmente. Como poderia ser de outro jeito? Ele choramingou. Como posso evitar ver o que está bem diante dos meus olhos? 2 mais 2 são 4. Às vezes, Winston, às vezes são 5, às vezes são 3, às vezes são todos ao mesmo tempo. Você precisa se esforçar mais, não é fácil se tornar lúcido. Ele havia deitado Winston na cama. O aperto em seus membros estava forte de novo, mas a dor tinha diminuído e o tremor passou, deixando-o somente fraco e com frio. O'Brien moveu a cabeça em direção ao homem de avental branco, que permaneceu imóvel ao longo de todos os procedimentos. Então o homem se curvou e examinou de perto os olhos de Winston, sentiu a sua pulsação, pousou a orelha contra o seu peito, deu tapinhas aqui e ali, depois acenou para O'Brien. De novo, disse O'Brien. A dor inundou o corpo de Winston. A agulha deveria estar em 75. Aliás, 75. Ele fechou os olhos. Sabia que os dedos ainda estavam lá e que eram 4. Só o que importava agora era algum modo de continuar vivo até que o espasmo de dor passasse. Tinha deixado de notar se berrava ou não. A dor amainou de novo. Ele abriu os olhos. O'Brien tinha recuado a alavanca. Quantos dedos, Winston? 4. Acho que são 4. Eu veria 5 se pudesse. Estou tentando ver 5. O que você deseja? Me convencer de que ver 5 ou realmente ver 5? Realmente ver 5. De novo, disse O'Brien. Talvez a agulha estivesse em 80, 90. Winston só conseguia se lembrar porque a dor estava acontecendo. Atrás das pálpebras fechadas com força, uma floresta de dedos parecia se mexer com uma dança volteando, desaparecendo um atrás dos outros e reaparecendo em seguida. Ele tentava contá-los, mas não se lembrava por quê. Sabia apenas que era impossível contar e que isso tinha alguma coisa a ver com a identidade misteriosa entre 5 e 4. A dor se atenuou outra vez. Quando ele abriu os olhos, descobriu que continuava vendo a mesma coisa. Dedos incontáveis, como árvores ambulantes, ainda passavam de um lado para o outro, cruzando-se e entrecruzando. Ele tornou a fechar os olhos. Quantos dedos estou estendendo, Winston? Eu não sei. Você vai me matar se fizer isso de novo. 4, 5, 6, com toda a honestidade? Eu não sei. Melhor, disse O'Brien. Uma agulha penetrou no braço de Winston. Quase no mesmo instante, um calor abençoado e restaurador se espalhou por todo seu corpo. A dor já estava semi-esquecida. Ele abriu os olhos e encarou O'Brien com gratidão. Ao ver o rosto sério, enrugado, tão feio, tão inteligente, sentiu o coração revirar. Se pudesse mexer, teria esticado a mão e tocado o braço de O'Brien. Nunca o amara tão profundamente como naquele instante, e não era só por ele ter interrompido a dor. O velho sentimento de que, no fundo, não importava se O'Brien era um amigo ou um inimigo, voltou. Ele era alguém com quem podia conversar. Talvez uma pessoa não quisesse tanto ser amada quanto ser compreendida. O'Brien o havia torturado até quase levá-lo à loucura e dali a pouco certamente iria despachá-lo para a morte. Não fazia diferença.
Em certo sentido, aquilo era mais profundo que a amizade. Eles eram íntimos. Em um lugar ou outro, embora as palavras talvez nunca fossem ditas, havia um local onde eles podiam se encontrar e conversar. O'Brien olhava para baixo, observando Winston com uma expressão que sugeria a possibilidade de estar pensando a mesma coisa. Quando falou, foi em um tom amigável. Você sabe onde está, Winston? Não sei, posso supor, no Ministério do Amor. Você sabe há quanto tempo está aqui? Não, dias, semanas, meses? Acho que há meses. E por que você acha que trazemos as pessoas para este lugar? Para fazê-las confessar. Não, a razão não é esta. Tente de novo. Para castigá-las. Não! Exclamou O'Brien. Sua voz havia se alterado de modo extraordinário e o rosto de súbito se tornara ao mesmo tempo sério e furioso. Não! Não só para arrancar a sua confissão, nem para castigar você. Será que preciso dizer por que o trouxemos para cá? Para curar você, para torná-lo lúcido? Entenda, Winston. Ninguém que trazemos para cá sai daqui sem estar curado. Não estamos interessados nesses crimes estúpidos que você cometeu. O partido não se interessa pelos atos explícitos. Pensamento é tudo com o que nos importamos. Nós não destruímos nossos inimigos, nós os modificamos. Você entende o que quero dizer com isso? Ele estava curvado sobre Winston. Seu rosto parecia enorme por causa da proximidade e hediondamente feio por ser visto de baixo. Mais que isso, transmitia uma exaltação, uma intensidade insana. O coração de Winston se encolheu. Se tivesse sido possível, ele teria se afundado mais na cama. Tenho certeza de que O'Brien estava prestes a acionar a alavanca por pura crueldade, mas nesse momento, entretanto, ele lhe deu as costas. Andou 1 ou 2 passos a esmo, depois continuou com menos veemência. A primeira coisa que você precisa entender é que neste lugar não ocorrem martírios. Você leu sobre as perseguições religiosas do passado. Na Idade Média existiu a Inquisição, foi um erro. Ela foi pensada para erradicar a heresia e acabou por perpetuá-la. Para cada herege que queimou na fogueira, milhares de outros surgiram. Por quê? Porque a Inquisição matava seus inimigos abertamente e os matava antes que se arrependessem. Na verdade, matava porque eles não se arrependiam. Os homens morriam porque não abandonavam suas verdadeiras crenças. Naturalmente, toda a glória pertencia à vítima e toda a vergonha ao inquisidor, que o queimava. Mais tarde, no século XX, surgiram os totalitários, como eram chamados. Houve os nazistas alemães e os comunistas russos. Os russos perseguiram a heresia mais cruelmente do que a Inquisição tinha feito. Pensavam haver aprendido com os erros do passado, sabiam pelo menos que não se devem produzir mártires. Antes de expor suas vítimas ao julgamento público, eles deliberadamente se dedicavam a destruir a dignidade delas. Aniquilavam-nas pela tortura e pelo isolamento até que se tornassem desprezíveis, miseráveis e cheias de vergonha, prontas a confessar qualquer coisa que lhes enfiassem na boca, cobrindo a si mesmas de insultos, acusando-se mutuamente e se escondendo umas atrás das outras, ganido por misericórdia. E mesmo assim, depois de uns poucos anos, a mesma coisa aconteceu de novo. Os homens mortos se tornaram mártires e a degradação deles era esquecida. Mais uma vez, por quê? Em primeiro lugar, porque as confissões eram obviamente forçadas e falsas. Nós não cometemos erros desse tipo. Todas as confissões verbalizadas são verdadeiras. Nós as tornamos verdadeiras. Acima de tudo, não permitimos que os mortos se levantem contra nós. Você precisa parar de fantasiar que a posteridade vai vingá-lo, Winston. A posteridade nunca vai ouvir falar a seu respeito. Você será totalmente apagado do fluxo da história. Nós o transformaremos em vapor e o lançaremos à estratosfera. Nada restará de você, nem um nome, nem um registro, nem uma lembrança em uma mente. Você será aniquilado no passado e no futuro. Você nunca terá existido. Então por que se dá o trabalho de me torturar? Winston pensou com uma amargura momentânea. O'Brien interrompeu seus passos como se Winston tivesse revelado o pensamento em voz alta. O rosto grande e feio se aproximou, os olhos um pouco vesgos. Você está pensando que, se pretendemos destruí-lo totalmente, nada do que você diga ou faça tem o menor efeito. Assim sendo, por que nos damos ao trabalho de interrogá-lo para começo de conversa? Era isso que você estava pensando, não era? Era. O'Brien sorriu suavemente. Você é uma falha no padrão, Winston. É uma mancha que precisa sair. Não acabei de lhe dizer que somos diferentes dos perseguidores do passado? Nós não nos contentamos com a obediência negativa, nem mesmo com a mais abjeta submissão. Quando você finalmente se render a nós, terá de ser por sua livre vontade. Nós não destruímos o herege porque ele resiste. Enquanto ele resistir, nós nunca o destruiremos. Nós o convertemos, capturamos sua mente mais profunda e a remodelamos. Arrancamos dele todo o mal e toda a ilusão. Nós o trazemos para o nosso lado, não na aparência, mas genuinamente de coração e alma. Nós o tornamos um dos nossos antes de matá-lo. É intolerável para nós que um pensamento errôneo existe em algum lugar do mundo, não importa quanto seja secreto ou inofensivo. Mesmo no momento da morte não podemos permitir nenhum desvio. Nos velhos tempos, os hereges iam para a fogueira ainda como hereges, proclamando sua heresia, exultantes. Até as vítimas dos expurgos russos podiam levar a rebelião trancada em seu íntimo enquanto percorriam o corredor à espera da bala. Mas nós tornamos o cérebro perfeito antes de explodi-lo. A ordem dos antigos déspotas era, tu não has de. A ordem dos totalitários era, tu has de. O nosso é, tu és. Ninguém que trazemos este lugar jamais fica contra nós. Todos são completamente purificados. Até mesmo aqueles 3 traidores infelizes em cuja inocência você chegou a acreditar, Jones, Aronson e Rutherford. No final, nós os dobramos. Participei pessoalmente do interrogatório. Eu os vi ceder gradualmente, de medo, mas pura penitência. Eu os vi ceder gradualmente, choramingando, rastejando, chorando, e no final não era de dor nem de medo, mas de pura penitência. Quando terminamos, eles eram apenas homens ocos. Nada restava no interior, exceto o arrependimento pelo que tinham feito e amor pelo grande irmão. Foi comovente ver como o amavam. Eles imploraram para ser fuzilados depressa para morrer enquanto suas mentes ainda estavam limpas.
Sua voz tinha se tornado quase sonhadora. A exaltação e o entusiasmo insano ainda estavam em seu rosto. Ele não está fingindo, pensou Winston. Ele não é um hipócrita. Ele acredita em cada palavra do que está dizendo. O que mais o oprimia era a consciência da própria inferioridade intelectual. Observou a figura pesada, mas ainda assim acolhedora, andando de um lado para o outro, para dentro e para fora de seu campo de visão. O'Brien era uma criatura em todos os sentidos, maior que ele. Não havia nenhuma ideia que ele pudesse ter tido ou viesse a ter que O'Brien muito tempo antes já não houvesse pensado, examinado e rejeitado. A mente dele continha a mente de Winston. Mas nesse caso, como poderia ser verdade que O'Brien fosse louco? Devia ser ele, Winston, o louco. O'Brien parou e olhou para baixo na direção dele. Sua voz voltou ao tom sério. Não imagine que você vai se salvar, mesmo que se renda completamente a nós. Ninguém que tenha saído dos trilhos é poupado jamais. E mesmo que nós decidíssemos deixá-lo viver até o fim de sua vida natural, ainda assim você nunca escaparia. O que lhe acontece aqui é para sempre. Entenda isso desde já. Nós vamos arrasar você a um ponto sem volta. Você passará por coisas das quais não poderia se recuperar, nem que vivesse 1000 anos. Nunca mais será capaz de ter um sentimento humano comum. Tudo estará morto em seu interior. Nunca mais será capaz de sentir amor, amizade, alegria de viver. Nunca mais poderá rir ou ter curiosidade, coragem ou integridade. Você estará oco. Nós vamos espremê-lo até que fique vazio e então iremos preenchê-lo. Fez uma pausa e gesticulou para um homem de avental branco. Winston teve consciência de um equipamento pesado ser encaixado em algum ponto atrás de sua cabeça. O'Brien tinha se sentado ao lado da cama e seu rosto estava quase na mesma altura do de Winston. 3.000, ele disse, falando por cima da cabeça de Winston para um homem de avental branco. 2 almofadinhas macias e aparentemente úmidas foram presas por braçadeiras contra as têmporas de Winston. Ele estremeceu. A dor estava a caminho, um novo tipo de dor. De modo tranquilizador, quase gentil, O'Brien pousou a mão na dele. Dessa vez não vai doer, ele disse. Mantenha os olhos nos meus. Nesse momento ocorreu uma explosão devastadora ou algo que pareceu uma explosão, embora Winston não tivesse certo se tinha ocorrido algum barulho. Houve um clarão ofuscante, ele não estava ferido, só prostrado. Apesar de já deitado, teve a sensação estranha de ter sido golpeado para aquela posição. Um golpe terrível e indolor o tinha achatado. Algo também ocorrera dentro de sua cabeça. Conforme os olhos reconquistaram o foco, ele lembrou quem era e onde estava, e reconheceu o rosto que o observava. Mas em algum lugar havia um amplo espaço vazio, como se um pedaço tivesse sido removido de seu cérebro. Não vai durar, disse O'Brien. Olhe nos meus olhos. Com que país a Oceania está em guerra? Winston pensou, sabia o que significava Oceania, que ele próprio era um cidadão da Oceania, também se lembrava de Eurásia e Lestásia, mas quem estava em guerra com quem ele não sabia. Na verdade, nem sabia que havia uma guerra em curso. Não lembro. A Oceania está em guerra com a Lestásia. Você se lembra agora? Sim. A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia. Desde o início de sua vida, desde o início do partido, desde o início da história. A guerra prossegue sem interrupção. Sempre a mesma guerra. Você se lembra disso? Sim. 11 anos atrás, você inventou uma lenda sobre 3 homens que tinham sido condenados à morte por traição. Fingiu ter visto um pedaço de jornal que provava que eles eram inocentes. Esse pedaço de jornal nunca existiu. Você inventou isso e depois levou a si mesmo a acreditar. Você se lembra agora do preciso instante em que inventou isso? Sim. Agora há pouco estiquei os dedos da minha mão e lhe mostrei. Você viu 5 dedos. Você se lembra disso? Sim. O'Brien levantou os dedos da mão esquerda com o polegar escondido. Aqui tem 5 dedos. Você vê 5 dedos? Sim. E ele os viu por um segundo passageiro antes que a imagem em sua mente mudasse. Ele viu 5 dedos e nada estava deformado. Depois, tudo ficou normal de novo e o velho medo, o ódio e a perplexidade foram retornando. Mas durante um momento que ele não sabia quanto havia durado, 30 segundos talvez, tinha havido uma certeza luminosa, quando cada nova sugestão de O'Brien preenchia um vazio e se tornava uma verdade absoluta, e 2 mais 2 poderiam ser 3, e com a mesma facilidade 5 se fosse necessário. Tinha sumido antes que O'Brien baixasse a mão, porém, embora ele não conseguisse recapturar, conseguia lembrar da mesma forma como alguém se lembra de uma experiência vivida em algum período remoto da vida, quando se era uma pessoa totalmente diferente. Você percebe agora, disse O'Brien, que isso é possível? Sim. O'Brien se levantou com um ar satisfeito. À esquerda, Winston viu o homem de avental branco partir uma ampola e puxar o êmbolo de uma seringa. O'Brien se virou para Winston com um sorriso, quase do velho modo. Ele ajustou os óculos do nariz. Você se lembra de ter escrito em seu diário que não importava se eu fosse amigo ou inimigo, já que eu era, no mínimo, uma pessoa que entendia você e com quem se poderia conversar? Você tinha razão. Eu gosto de conversar com você. Sua mente me atrai. É parecida com a minha, exceto que você, por acaso, é insano. Antes de encerrarmos a questão, você pode me fazer algumas perguntas se quiser. Qualquer pergunta que eu escolher? Qualquer coisa. Viu que os olhos de Winston estavam fixos no mostrador e está desligado. Qual é a sua primeira pergunta? O que vocês fizeram com a Julia? O'Brien sorriu de novo. Ela traiu você, Winston. Imediatamente, sem reservas. Poucas vezes vi alguém aliar-se a nós tão prontamente. Você mal a reconheceria se a visse. Toda a rebeldia dela, aquele desprezo, a insensatez, a mente suja, tudo foi lavado. Uma conversão perfeita, um caso para os livros. Vocês a torturaram. O'Brien não respondeu. Próxima pergunta, disse. O grande irmão existe? É claro que existe. O partido existe e o grande irmão é a personificação do partido. Ele existe do mesmo jeito que eu existo? Você não existe, disse O'Brien. Mas uma vez a sensação de desamparo o assaltou.
Ele sabia ou conseguia imaginar os argumentos que provavam sua inexistência, mas eram bobagens, meros jogos de palavras. A própria afirmação, você não existe, já não continha um absurdo lógico? Mas de que adiantaria dizer isso? Somente se encolheu ao pensar nos argumentos sem lógica com os quais O'Brien iria destruí-lo. Acho que eu existo, ele disse cansado. Estou consciente da minha própria identidade. Eu nasci e eu vou morrer. Tenho braços e pernas, ocupo um lugar específico no espaço. Nenhum outro objeto sólido pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Nesse sentido, o grande irmão existe? Isso não importa, ele existe. O grande irmão vai morrer um dia? Claro que não. Como ele poderia morrer? Próxima pergunta. A Irmandade existe? Isso, Winston, você nunca saberá. Se nós decidirmos libertá-lo depois de acabar com você, e se você viver até os 90 anos, ainda assim jamais vai saber se a resposta a essa pergunta é sim ou não. Enquanto você viver, esse será um enigma sem solução na sua cabeça. Winston ficou em silêncio, seu peito subia e descia um pouco mais rápido. Ainda não tinha feito a pergunta que surgira em sua mente em primeiro lugar. Precisava fazê-la, mas era como se a língua não obedecesse. Havia um traço de divertimento no rosto de O'Brien. Até os óculos pareciam exibir um reflexo irônico. Ele sabe, pensou Winston de repente. Ele sabe o que eu vou perguntar. Quando pensou isso, as palavras irromperam. O que tem na sala 101? A expressão de O'Brien não se alterou. Ele respondeu secamente. Você sabe o que tem na sala 101. Todo mundo sabe. Ele levantou um dedo para o homem de avental branco. Evidentemente, a sessão estava encerrada. Uma agulha espetou o braço de Winston, que caiu quase imediatamente em sono profundo. Parar por aqui, pessoal. A próxima leitura vai ser a partir do capítulo 3, na página 282 do livro. E lembrando que esse capítulo aí, lembrando não, né? Só deixando aí para vocês, que eu vou tentar ler dois capítulos, capítulos 3 e 4, tá? E esses dois capítulos vão até a página 304 da obra, ok? E lembrando que a obra tem 335 páginas, então já estamos aí quase no finalzinho dela. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, até a próxima e falou!